Em meio ao período das chamadas Diretas Já e da Nova República, no dia 26 de novembro de 1984, é fundada a Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, ANEST. Dentre seus principais objetivos está a colaboração junto aos poderes públicos, entidades sindicais, organizações não governamentais e demais segmentos produtivos da sociedade brasileira, prezando sempre pelo interesse e solidariedade dos profissionais, pelos interesses nacionais e pelo trabalho digno e seguro. A ANEST tem como missão a coordenação e manutenção do intercâmbio técnico e científico com órgãos públicos e privados, como também defender os interesses dos engenheiros de segurança do trabalho no país inteiro, conforme determina a legislação em vigor. A associação possui sua sede administrativa na capital Brasília e tem seu quadro de associados composto por associações estaduais de engenharia de segurança do trabalho distribuídas por todas as regiões do país. A ANEST foi a principal protagonista da aprovação da Lei nº 7.410 em 27 de novembro de 1985, sancionada pelo então presidente do Brasil, José Sarney, que instituiu a especialização de engenharia de segurança do trabalho no país. Em 1987, promoveu a criação da Associação Ibero-Americana de Engenharia de Segurança do Trabalho, AIEST, a qual reuniu, além do Brasil, países como Portugal, Espanha, Argentina, Paraguai e Uruguai. Já no ano de 2005, a ANEST apoiou a criação da Associação Nacional dos Docentes em Engenharia de Segurança do Trabalho, ANDEST do Brasil. No ano de 2007, constituiu a Frente Parlamentar Mista de Engenharia no Congresso Nacional. Já no ano de 2012, a ANEST elaborou o primeiro marco regulatório de engenharia de segurança do trabalho no Brasil e no mundo, sendo a idealizadora e realizadora das primeiras discussões sobre segurança e saúde no trabalho no Serviço Público do Brasil, o que resultou em um grupo de trabalho no Congresso Nacional e Senado Federal. Como fruto de suas iniciativas de promoção do conhecimento em sua área de atuação, a entidade tem promovido desde os primeiros anos de sua fundação o Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, CONEST, o qual já foi realizado em todas as regiões do país e cresce a cada ano junto com a engenharia e agronomia brasileiras, agregando dinâmicas diferenciadas de qualificação dos profissionais, ampliando sua capacidade de produção científica e propiciando a divulgação de seus apoiadores junto aos profissionais que compõem a engenharia de segurança do trabalho nacional. Nos últimos anos, a entidade tem multiplicado suas ações em todo o país e fora do Brasil, através da realização de importantes parcerias institucionais, assinatura de termos de cooperação técnica e participação em eventos nacionais e internacionais, voltados à segurança e saúde no trabalho. A ANEST esteve representando a engenharia de segurança do trabalho brasileira em diversos congressos na África e na Europa. Esteve presente em países como Cabo Verde, Angola, Portugal e Espanha, o que lhe garantiu homenagens como o Prêmio Nacional de Prevenção de Riscos Laborais, Prever 2019, categoria internacional, em Ciudad Real, Espanha. Por sua trajetória de quase 4 décadas, a ANEST tem se mantido como entidade de referência na engenharia de segurança do trabalho, com um modelo participativo e integrado de gestão entre suas afiliadas. Tem assumido o compromisso de oferecer à sociedade brasileira e aos profissionais da área um serviço de excelência. Esta é a ANEST.
noite, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma live através do canal da Nest TV no YouTube. Hoje, vocês sabem, né? Na verdade, a nossa live seria em outra ocasião, mas tivemos alguns problemas, não conseguimos a transmissão. Então, hoje, nós voltamos, né, para estar junto de vocês, para que a gente possa estar passando, né, essas informações, um assunto muito interessante, que é a questão da inovação tecnológica no reconhecimento dos agentes químicos, num momento tão importante, né, para a segurança do trabalho que estamos vivendo, essa questão do aumento de procura, né, pelos nossos serviços, e eu tenho certeza que tudo que vem para nos ajudar no ganho de tempo, na questão da padronização das informações, ele vem a nos ajudar. Né? Todo profissional, com certeza, nos dias de hoje, são todos adeptos das inovações. Então, quero mais uma vez agradecer vocês que estão aqui conosco. Vou pedir para vocês compartilharem o link da nossa live com colegas, com grupos de WhatsApp, porque hoje na correria acabam que as pessoas se perdem, né, a meio de tantos compromissos. Então, se você acha que é bacana, se você acha que tem algo para alguém mais somar junto conosco, chama, traz o pessoal para junto de nós. Então, boa noite mais uma vez. Eu me chamo Gleice Piovesan, sou engenheira química, engenheira de segurança do trabalho e tenho a pós da USP em engenharia ocupacional. Eu resido, né, no Mato Grosso do Sul, tenho uma empresa de consultoria na cidade de Nova Andradina, no interior, e eu estou vice-presidente da ASMEST, que é uma das filiadas da ANEST, né, que hoje nos recepciona. Então, a gente tem maior gratidão, né, pela NEST TV estar aqui transmitindo a nossa live, e com certeza o maior público, né, a gente vai conseguir chegar a muito mais pessoas. E aproveite, então, compartilhe o link, encaminha, e que a gente logo já vai começar. Marcelo Augusto, ele vai ser, né, o palestrante da noite, então fiquem de olho. Se vocês tiverem perguntas, manda através do chat, que no final da live vai ter um tempo para responder as dúvidas, os questionamentos, certo? E também, quem se inscreveu, que vai precisar, depois do certificado, vai receber um link aí pelo chat, tá? Para você entrar e fazer a confirmação da sua presença, ok? Então, vamos chamar agora o presidente Benvenuto Gonçalves Júnior, da ANEST, nosso presidente mor das associações. Então, a gente quer mais uma vez agradecer, presidente, ele que é engenheiro agrônomo, engenheiro de segurança do trabalho, e está à frente da ANEST, gestão 2020-2023. Com você, presidente. Boa noite, muito obrigado, Gleice, pela atenção. Estamos aqui mais uma vez nesse canal, hoje com a live da nossa filiada ASMEST do Mato Grosso do Sul. É uma satisfação muito grande, o canal... Você está me ouvindo, Gleice? Sim. Esse canal foi criado com esse intuito de transmitir conhecimento, ele está sempre à disposição das entidades de classe, filiadas à ANEST, que hoje nós temos 22 entidades de classe distribuídas em todo o Brasil, e esse canal é um meio de transmissão de conhecimento. E eu quero agradecer aqui ao Marcelo Augusto Blanco por vir hoje aqui passar esse conhecimento para os nossos colegas, nossos associados, e quero parabenizar a ASMEST na pessoa da sua presidente, Keiciane Brasil, que logo estará aqui com a gente,
e de sua vice-presidente, Gleice Piovessan, que estão fazendo um grande trabalho à frente da associação, lá no Mato Grosso do Sul, e que muito orgulha a engenharia do Brasil. Quero agradecer aqui ao canal Anest TV, na pessoa do nosso amigo, colega engenheiro André Brito, de Brasília, Distrito Federal. E quero dizer a vocês que no último dia 28 de outubro, eu fui eleito, criamos um fórum lusófono de engenharia, segurança e saúde do trabalho. Foi criado no congresso da SVDS em Portugal, no dia 28 de outubro, muito importante. Eu estou na presidência desse fórum. Foi criado junto com a Ordem dos Engenheiros Técnicos de Portugal, junto com a SVDS, com o ISO de Cabo Verde. E, assim, foi algo muito importante. Nós vamos ter também a presença do fórum no 24º CONEST, que acontecerá em Recife. É algo muito importante para a engenharia de segurança do trabalho do Brasil, é um reconhecimento ao trabalho da ANEST e a influência que a ANEST tem hoje nos países de língua portuguesa. Então, eu queria passar isso para você. Quero passar também que já em setembro eu estive na Colômbia, em Monteria, também, onde assinamos parcerias com a SONAP, que é a Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho lá da Colômbia. E agora, também, nesse mesmo congresso que eu estive em Portugal, também assinamos um protocolo de cooperação com a BHO, com o ISO de Cabo Verde e com a SVDS de Portugal. Então, esse intercâmbio, esse fortalecimento da engenharia de segurança do trabalho é muito importante, pessoal. Isso é algo que a gente precisava e que está acontecendo. Quero aqui aproveitar a oportunidade e convidar todos vocês para participarem do 24º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, que é o nosso CONEST, que acontecerá em Recife, Pernambuco, de 21 a 23 de novembro. É um grande congresso, é o maior congresso de engenharia de segurança do trabalho do Brasil, um dos maiores do mundo, podem ter certeza. São grandes palestrantes internacionais, de renome, pessoas importantes da engenharia do Brasil estarão lá nesse congresso. É um ponto também de encontro, de trocas, de conhecimentos. E eu quero convidar todos vocês. Aqueles que não puderem estar presencialmente, podem fazer a inscrição online. Também, o nosso congresso também terá transmissão online. Não percam o nosso congresso. E agradeço aqui a vocês, todos vocês aqui, e parabenizo também por mais esse evento aqui da ANEST, viu, Gleice? E aproveito para convidar a nossa presidente da ASMEST, Keiciane Brasil, para que ela fale para os nossos colegas que aqui estão. Muito obrigado, viu, a todos vocês. Keiciane Brasil. Boa noite, Bevenuto, boa noite, Gleice, boa noite a todos. É uma honra para a ASMEST ser uma das afiliadas da ANEST e estar com essa parceria para a gente poder levar mais conhecimento para os nossos colegas, trazendo lives, trazendo cursos, palestras, que é o que todo profissional precisa, né? Compartilhar conhecimento. Reforçando aí o que o Bevenuto disse, né? Temos aí o congresso, agora em novembro, o grande congresso da Engenharia de Segurança do Trabalho. Então, reforço o convite a todos vocês. Temos o formato híbrido também, que hoje a gente sabe que não conseguimos mais fugir do híbrido, né? Estamos aqui nesta live. Então, é muito importante também, quem não puder ir presencialmente, mas que faça a sua inscrição através da forma online. E só para reforçar aqui para vocês também, a ASMEST foi criada em 6 de fevereiro de 1986, aqui no Mato Grosso do Sul. Já tivemos diversos presidentes, como Robson, Elizabeth, Eliseu, que também são figuras importantes dentro aqui do estado. Até hoje, né, a Elizabeth ainda faz parte da diretoria e está aí nos auxiliando também bastante em todos os eventos da ASMEST.
Então, eu agradeço pela Nest TV, por essa parceria. Agradeço a Gleice também, que tem me ajudado muito, né, em todos os quesitos. Agradeço a minha nova diretoria, né, nosso mandato é agora 2022 a 2024. E agradeço principalmente ao Bevenuto por toda essa parceria, essa ajuda que ele vem nos trazendo aí. E obrigada aí também pela oportunidade, Brito também, que tem ajudado a gente bastante. E agradeço a todos pela disponibilidade de estar aqui, por esse conhecimento que vai ser adquirido logo mais. A gente sabe que agentes químicos ainda é muita dúvida para vários profissionais, então eu espero que vocês aproveitem a live e obrigado também ao Marcelo por se disponibilizar e para compartilhar o conhecimento dele com a gente. É isso, muito obrigada. Obrigada, Casey. Benvenuto, você sabe que é a dupla, né? Casey e Gleice, né? Então tem que trabalhar. Ai, mas que bom. Eu acho que esses eventos, eles vêm realmente para atingir o objetivo maior das entidades de classe, que é promover o conhecimento, né? Promover a equalização, né, desse conhecimento disponibilizado. E interessante que de norte a sul do Brasil, né? Então, assim, o sistema online, a Nest TV, realmente é um canal que todos podem utilizar. Então, nossa, eu assisti todas as lives que tem disponibilizadas no canal e são excelentes, um conteúdo bastante privilegiado, né? Assisti muitas delas e você vê que é atual, temas atuais, temas bem trabalhados, realmente são informações preciosas. E quem está aqui conosco é porque realmente está interessado, né, em adquirir conhecimento, em buscar algo mais. Porque nessa correria que nós vivemos, não é fácil, né? A gente sabe disso. E por isso a gente agradece quem está aqui conosco, quem está disposto, né, a tomar essas horinhas da noite com nós, da ASMEST, e com todos, né? E agradecer mais uma vez, Casey, pelo seu apoio, pela sua sempre disponibilidade, né? Essa questão, esse gás que você tem, isso é muito bom. Todas as associações precisam, né, de pessoas que correm atrás, porque senão, infelizmente, não vai. E com a ajuda, né, de Benvenuto, quando ele falou assim, vai que eu dou a mão, eu acho que isso é muito importante, né, para nós que somos jovens de entidade, de CREA, então realmente a gente precisa desse fortalecimento. Estaremos no Conest, então convido vocês, participem. Se não pode ir presencialmente, participe do formato híbrido, vale a pena. Então, muito obrigada, Benvenuto. Obrigada, Casey. E vamos chamar, então, né, o nosso palestrante da noite, Marcelo Augusto. Ele que é engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão aí? Boa noite, Gleice. Estava ouvindo vocês aqui e é uma honra enorme poder estar participando aqui nessa live, poder estar participando dessa entidade que vocês fortalecem e difundem todo esse conhecimento que vem sempre em primeira mão para cá, muita qualidade, só gente gigante assim de conhecimento. Eu fico maravilhado por estar aqui com vocês e principalmente ter a oportunidade de me comunicar agora para as pessoas que estão assistindo a gente. Então, vai ser bem legal. Eu quero trazer uma imagem bem mais simplificada do quão pode ser mais fácil trabalhar com agentes químicos, tá? Então, assim, pessoal, me chamo Marcelo Augusto, tá? Sou engenheiro de segurança. Vou fazer uma apresentaçãozinha minha mais assim, detalhada já, mas estou por trás, junto do Leandro Magalhães e a nossa equipe do H-Alface Web, e venho aqui na intenção de mostrar para vocês como que o tempo passa, as inovações surgem e como você pode melhorar e simplificar a sua vida acompanhando esses processos. Com certeza, Marcelo, você falou uma coisa importante, né? Vamos nos apresentar. Então, por uma questão de acessibilidade, vamos nos apresentar
de forma audiovisual, né? Então, sou branca, tenho cabelos claros, olhos pretos, uso óculos, estou usando uma camisa bordô e um blazer preto, e o fundo, ele é claro. E estamos aqui falando para vocês. Isso aí, Gleice. E a minha parte é o seguinte, pessoal, eu sou alto, minha pele tem tom claro, um pouco de barba, pouco magro, tá frio pra caramba onde eu tô aqui em Curitiba, eu tô com uma japona preta para dar uma esquentada, e aqui no fundo da minha casa, onde eu tô no meu quarto aqui, é um fundo também de parede de cor bege, tá bom? Que bom, isso mesmo. Marcelo, e é muito interessante, né? Esse assunto da questão do reconhecimento do risco, da questão análise, né, mais preliminar, da questão avaliar de forma qualitativa, ela tem sido bastante difundida, né, nas nossas normas, outros agentes, né, físicos, nós já temos aí, né, a análise preliminar, como o calor e a vibração, e a tendência também para os agentes químicos que vem uma análise preliminar, uma análise qualitativa, para que te dê embasamento. Uma live atrás aí da NEST TV, o engenheiro Igor Lima, da SRJ, fez uma abordagem muito interessante, né, da análise qualitativa, sobre o reconhecimento de agentes químicos. A doutora Mara Camisassa também esteve no SOEA e eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dela, e ela também enfatizou bastante da importância dos profissionais conhecerem o local que ele está tentando avaliar, né, que ele está fazendo o trabalho, que o quanto que é importante os engenheiros de segurança do trabalho, os técnicos de segurança, irem até os locais, verificarem como se dá a exposição do trabalhador, o que está envolvido a isso, né? Para desmistificar aquela questão de sair fazendo análise, de sair correndo atrás de contratar avaliações quantitativas, sem antes você saber o que está realmente acontecendo no processo, né? Então, pessoal, ó, o assunto é interessante, o assunto é bastante inovador, vai agregar conhecimento. Então, manda o link para os amigos, compartilha, que vai ser aí em torno de 1 hora e meia de muito conhecimento, né, Marcelo? É isso aí. Pessoal, eu vou começar a apresentar a minha tela, eu deixei uma apresentação, um slide bem legal para vocês, eu vou conduzindo ele e compartilhando a tela, mostrando para vocês e trazendo informações de uma maneira que o que eu espero de vocês aqui, tá? Eu espero que vocês passem a ver a análise preliminar ou até mesmo o processo de confecção de um laudo de insalubridade ou uma questão de uma documentação de um PGR ou de um LTCAT de uma maneira mais simplificada. Eu quero trazer para vocês insights e dicas e pulos do gato e para que você tenha mais praticidade, segurança para trabalhar com agentes químicos, beleza? Uhum. Porque nem todos os engenheiros possuem uma primeira formação, né, voltada para químicos, né? Exatamente. Então, tem algumas engenharias, né, como eu fiz engenharia química, agronomia, né, algumas que são mais voltadas para essa parte de agentes químicos. Porém, quem fez elétrica, quem fez civil igual a você, é bem mais difícil, né? Foi. Isso que é. Conta Foi. pra nós, como foi Nossa, esse caminho, a vida leva a gente para caminhos que a gente vai descobrindo no meio do caminho, né? A gente vai se preparando, mas nunca sabe o caminho que vai. Só que o que é interessante, pessoal? Eu sou engenheiro civil de formação, me formei em 2015, e logo em 2016 eu já decidi que eu queria trabalhar com engenharia de segurança. E na época, aqui na região que eu tô, tem a Klabin, que é uma grande indústria química. Então pensava que eu ia seguir esse caminho de trabalhar ali no chão de fábrica, só que o rumo tomou um caminho um pouquinho diferente. Por quê? Porque na época eu tive um professor que era auditor fiscal do trabalho,
e ele era especializado nessa parte de máquinas, ele era muito bom nisso, ele é muito bom nisso. E em 2018, quando eu me formei, eu tive uma experiência de estar trabalhando numa consultoria e eu vi que o conhecimento de uma área específica não me satisfazia. Eu gostava de entender como que eu iria trabalhar com químicos, como que eu ia trabalhar com riscos físicos, como eu ia trabalhar com riscos biológicos. Eu gostava dessa experiência da consultoria, de me comunicar com o cliente, entender as dores dele e entender quais eram os desafios que ele tinha. E a partir dali, junto desse trabalho que eu desenvolvi nessa consultoria, nesse estágio que eu fiz, eu montei a minha. E trabalhando nessa minha consultoria, eu tive uma oportunidade, através de uma experiência nessa consultoria, que era, olha, toda vez que eu ia fazer um inventário químico, eu tinha que repetir o mesmo processo. Eu tinha que pesquisar o agente químico, eu tinha que ir numa norma, eu tinha que ir numa legislação, eu tinha que ver num livro, e às vezes faltava informação e o documento ficava diferente de uma para outra, e eu falei, gente, dá para simplificar isso. Tem que ter um jeito de simplificar. Né? Essas normas nossas, né? Trabalhista, previdenciária, esse monte de regulamentação realmente deixa todo mundo muito confuso. Né? Deixa, a gente fica inseguro para trabalhar, né, Gleice? A gente começa a ter, igual exemplo, de 2018, quem já estava nessa área nossa, desde 2018, 2017 até 2019, sabe quantas vezes a tabela do E-Social mudou. Tinha tabela de treinamentos, era a tabela 23, mudou naquele ano 2, 3 vezes, e o pessoal parametrizava banco de dados de software, era uma loucura. Então, assim, para os químicos, a gente começou a pensar de uma maneira de como que eu vou, independente de social, independente de legislação trabalhista e previdenciária, como é que eu vou simplificar isso? Como é que eu vou criar uma metodologia única que une tudo? E assim surgiu o HAlface Web. A gente começou o desenvolvimento dele em 2019, né, formalmente, e de lá para cá a gente só expande, a gente só desenvolve mais. Eu, particularmente, ouço muito o que os meus usuários dentro do software falam. Eu sou da área e desenvolvo algo para as pessoas da área. Tenho muito essa comunicação. Eu quero sempre criar algo simples, fácil e objetivo. Então, essa parte de... Oi, Gleice. É a missão, né? Sim, essa é a missão, né, Marcela? Essa é a missão da gente. Criar algo simples, simplificar o nosso dia a dia, né? Por isso que esse tema, né, essa inovação, é muito importante para a nossa área. E eu convido você a compartilhar o link, convide mais pessoas a estarem fazendo parte aqui da nossa live. Ela vai dar direito a um certificado, mas no final da live vocês receberão um link, tá, de preenchimento de dados, comprovando a sua participação. Vamos lá, Marcelo. Show de bola. E assim, pessoal, uma coisa que eu notei muito nessa época desse desenvolvimento do software é que, assim, o ato de você programar, de você trabalhar, traz uma comunicação, um raciocínio lógico que facilita muito. Porque se você vai visitar uma empresa, vai reconhecer um risco, você tem que ter as etapas, você tem que ter os passos a passo. Então, assim, quando você traz isso para desenvolver algo nesse processo de inovação, isso é muito importante. Você saber como que as coisas são, o passo a passo, tudo que pode, você pensar, mas pode variar isso, pode pensar aquilo, isso você vai tratando aos poucos, você vai ampliando essas possibilidades aos poucos. E nos químicos é a mesma coisa. A gente tem os agentes do anexo 11, do 12, do 13, tem aqueles que estão num buraco negro ali que a gente vai lidando aos poucos. Né? Então, Marcelo, oi? Esse pessoal que está nos assistindo, comenta aí no chat, né, a questão, quais são as dificuldades, quais são as principais barreiras que se encontram no momento de você começar o seu trabalho, por onde começar, vamos trocar ideia, né? Vamos. Trazer as principais dúvidas para que a gente possa também sanar. Exatamente. Assim, Gleice, o principal que eu vejo, que o pessoal interage comigo, é que ele chega na empresa e não sabe o que ele vai olhar para reconhecer um risco químico. Ele olha,
mas ele não vê. Entende? Ele olha o campo de visão dele, mas ele não enxerga o risco. Então, muitas vezes ele acaba dependendo de uma experiência ou de uma outra pessoa para mostrar isso para ele. E esse trabalho, claro, com certeza vai sendo lapidado ao longo do tempo, mas é uma coisa que pode ser simplificada com algumas dicas. Isso a gente vai abordar conforme a gente for prosseguindo no reconhecimento de um risco químico para fazer uma certa documentação e os problemas que envolvem os químicos em específico. Beleza? Beleza. Então, assim, pessoal, quando que você vai usar o HFácil Web? Por que você precisa do HFácil Web? Quando você responder, olha, eu sei que riscos químicos não são para mim, ou você sentir que você não tem segurança para trabalhar com risco químico, o Web vai te ajudar. Se você não sabe qual informação você tem que trazer para o seu laudo ou para o seu documento envolvendo agentes químicos, ou ainda, você sabe qual, mas você não sabe onde buscar, o Web vai ser para você. Se você está iniciando na área, ou ainda tem muita experiência com outros riscos, mas não com químicos, e desconhece esse mundo dos químicos e as oportunidades que esse mundo traz para você, então o Web vai ser para você também, tá? Por quê? Porque quando você trabalha com Web, você vai pesquisar o agente químico e você vai ganhar tempo e vai trabalhar com muito mais confiança. Por quê? Porque a gente construiu e lapida e zela um banco de dados enorme, focado para você. Se você quer fazer um laudo de insalubridade, a gente vai te trazer as informações que tem que ter no seu laudo. Se você vai fazer o PGR, as informações que tem que constar no seu PGR. E o LTCAT, mesma coisa. Então, no momento que você tiver uma dúvida dentro do software, ou estiver trabalhando, mas assinar o software, tem um feedback que você vai falar direto comigo, onde você vai falar, olha, não entendi como é que eu faço nesse ambiente, fiz uma visita, não entendi se esse risco nesse processo posso considerar para o meu laudo. Você vai estar perguntando via suporte, via feedback, e eu pessoalmente vou estar respondendo para você. Então, fora isso, tem ainda que às vezes a gente na consultoria ou no trabalho, de maneira geral, tem tantos problemas para resolver que é difícil se manter atualizado. Tem tantos riscos, tantas normas, que quando a gente vê, a gente fica doido com isso. Então, se você quer simplificar a sua vida, você vai pesquisar o agente químico, a gente sempre vai te oferecer a informação atualizada. Você não vai precisar mais se preocupar, em, pelo menos com relação aos químicos, em saber o que você vai ter que colocar no seu laudo, porque isso é uma coisa que a gente vai estar fazendo por você. Ô Marcelo, e uma coisa interessante que é você pode pegar as informações do web e jogar no seu software de uso do dia a dia. Exatamente. Né? Da segurança do trabalho, que nem a gente tem um software, a parte de químicos eu faço a parte, depois eu lanço no meu software de segurança do trabalho, né? Então, essa é a questão. Você não vai deixar de ter que usar um software, né, de segurança do trabalho para gerar os documentos e para transmitir para o e-social. Mas exatamente. Você vai ter algo mais direto na criação do levantamento de dados, né? A gente é um amigo que vai estar contigo na hora de trabalhar e resolver problemas. O laudo, a maneira como você vai gerenciar esse teu software, essas informações, a gente não quer se meter nisso. A gente quer que você tenha certeza no que você insere nesse documento, nesse modelo que você já usa. A gente quer te trazer segurança, produtividade e tranquilidade. Beleza? E assim, pessoal, uma coisa que acontece muito mesmo, é o seguinte: é a pessoa que fez um curso com qualquer profissional que seja, qualquer escola que seja, qualquer faculdade, e daqui 2 anos mudou. E daí ela fica, gente, mas o que mudou? O que aconteceu? E, gente, a gente vive um momento que as normas regulamentadoras, além de decretos, estão sendo criados com uma frequência muito alta. Por anos, a nossa NR15, a norma que trata de insalubridade, não teve atualizações grandes, bruscas, e agora a gente está tendo. E isso muda completamente a maneira como você vai trazer informações para o teu documento e como que você vai fazer um enquadramento. Então é muito interessante trazer, especificamente para os químicos,
que os anexos 11, 12 e 13, que tratam da insalubridade por agentes químicos, existem desde 1978. Só que de lá para cá, existem empresas, existem organizações que estudam vários agentes químicos para saber o que seria adequado em limite de tolerância. Até que ponto que um trabalhador trabalhar em exposição àquele agente químico sem ficar doente. E o curioso disso tudo é que a maioria dos agentes químicos tendem, conforme o tempo passa, ter limites mais restritivos. É como se fosse assim, em 78, o limite de tolerância era 3, 4, 10 vezes maior do que ele é hoje. Hoje a gente tem informações sobre a saúde de trabalhadores expostos que vão adoecer com muito mais facilidade. E isso é importante a gente saber por quê. Principalmente para a legislação trabalhista, que hoje na NR9 deixa expresso, claro, o objetivo, a necessidade da utilização da ACGH, né, de um livreto estrangeiro que estabelece limites para agentes químicos, deixa claro que você tem que estar atualizado, deixa claro que você tem que usar aqueles limites para fazer prevenção. E a norma, devido à sua falta de atualização normativa, os limites estão lá em cima. Então, se você não souber que tem essa atualização constante, que você precisa se manter atual para fazer um documento coeso, blindado, bem feito, você vai prejudicar não só o cliente que te contratou, mas principalmente o trabalhador que presta serviço para esse cliente, esse empregado. Então é muito importante saber que todo ano tem alguma mudança, grande ou pequena, mas que tem mudanças, e que para trabalhista você tem que estar muito atento a isso. Para previdenciária já não muda tanto, porque quando a gente olha para a legislação previdenciária, tudo que afeta a legislação trabalhista está dentro da previdenciária, só que você olha no sentido de histórico, no sentido de, olha, lá naquela época qual era a legislação? É esse comparativo que eu faço. Então você vai evoluindo no tempo e a parte trabalhista é mais dinâmica, mais atual. A previdenciária é mais um pouco mais... ela é atual também, só que ela olha mais para o passado. Beleza? E olha que interessante. Se você for fazer um LTCAT, por exemplo, você está falando de legislação previdenciária. Você vai estar falando do quê? Da relação da NR15 anexos 11, 12 e 13, que é a legislação trabalhista, só que principalmente você vai estar falando do quê? Do decreto 3048 de 99, anexo 4, e da lista Linache. Agora, se você fala do laudo de insalubridade somente, para os químicos, a gente está falando o quê? A NR15 anexo 11, 12 e 13. E ainda, se você estiver falando de PGR, você vai estar falando de uma outra legislação trabalhista, que é a norma regulamentadora número 1. E a outras fontes de consulta tua vai ser a CGH, o GESTES, que é um banco de dados alemão, esse PubChain, que é um site, uma biblioteca dos Estados Unidos, enorme. Você pode estar falando também de outras fontes, outras referências normativas e técnicas, como a OSHA, como a NIOSH, e por aí vai. Quando a gente fala de fazer prevenção, a gente fala de reunir informações e usar um limite adequado e prevencionista. Então, se você sabe o documento que você quer fazer, você tem legislações e normativas específicas para trabalhar. Não existe essa de a gente falar, ter um banco de dados só, uma legislação só e vida que segue. Se você seguir esse pensamento, você vai fazer alguma coisa errada no seu documento. Porque a maneira de trabalhar muda a depender do documento e da legislação que o institui. Beleza? Agora, olha que interessante essa diferença de limite de fazer prevenção e fazer um laudo. Se eu estou falando de prevenção, eu estou falando de um limite que tende a ser menor. Por quê? Porque são feitos mais estudos, são analisados, os limites tendem a ser mais seguros. Agora, a forma do agente na prevenção muda tudo. Se eu estou falando, por exemplo, de um metal, e esse metal ele solta uma limalha de ferro, ali eu tenho um particulado muito grande, que ele não necessariamente você vai respirar e vai entrar profundamente no seu pulmão. Agora, se eu estiver falando de um processo de soldagem, aquele metal pode gerar partículas muito pequenininhas que vão te afetar muito mais do que essa limalha.
Fora que essa diferença do tamanho da partícula faz com que ela fique suspensa no ar e você respire ou não. Então, quando a gente fala de prevenção, a forma do agente químico importa demais. Por isso que, principalmente, a NR15 fala que a inspeção no local de trabalho tem que sempre existir. Você tem que conhecer o ambiente. E essa outra questão que o limite é rei é uma coisa que o Leandro fala muito e é muito importante trazer, principalmente para a prevenção. Porque eu posso ter o limite do tolueno, por exemplo, que é um agente químico, na NR15, mas posso ter ele na ACGH. E aí, qual o limite que eu vou usar para fazer prevenção? Quem vai mandar é o limite. Quem vai mandar é o documento que eu vou estar fazendo e os caminhos que ele me permite. Por exemplo, a Sílica Livre, na ACGH, com documento prevencionista, uma fonte de dados prevencionistas, eu vou ter só a fração respirável. A sílica no sentido daquilo que eu vou respirar e vai fazer mal para o meu pulmão. Já na NR15 ou anexo 12, eu posso estar falando do que chamam de fração total, que pode ter outros granulares, porque pode ter uma granulometria um pouquinho maior. Então, o limite é rei. Quem vai mandar é o limite do documento que você está fazendo. Tá? E olha que interessante, a CGH 2022, que é a versão mais recente que a gente tem, em relação à NR15 anexo 11, o tolueno na ACGH, que é menor, mas prevencionista, é 20 partes por milhão, 20 ppm. Na NR15, desde 1978, é 78 ppm. Ou seja, basicamente o que está acontecendo aqui é, se o trabalhador, através de estudos, sabe-se que ele pode ficar doente a partir desse limite de tolerância ultrapassado, na média, o que vai acontecer se você definir, fazer uma prevenção com o limite da NR15? O teu trabalhador vai ficar doente bem antes até mesmo de você talvez pagar um adicional de insalubridade. Entendam, pagar o adicional de insalubridade é horrível, é ruim. Você está trocando a saúde do trabalhador por um benefício monetário. Legalmente, no Brasil, isso é possível e é formalizado e instituído pela NR15. Então, a gente tem também a questão do chumbo. O chumbo, ele é algo bem tóxico. O chumbo está muito presente, por exemplo, em baterias. E olha que interessante, 0,05 miligramas por metro cúbico. Gente, esse limite é restritivo demais. Olha como que a gente tem na NR15, 0,1. Ou seja, a gente está falando aqui de um limite que, mais uma vez, para a insalubridade, o trabalhador vai ficar doente bem antes de você ter que tomar uma atitude. Olha agora essa questão do cloro. O cloro, eu deixei de propósito isso para a gente ver, que é o quê? O cloro, para prevenção, você tem que ter um limite maior. Só que na NR15 está um limite menor. Por quê? Porque assim como são feitos estudos para se identificar um nível seguro de exposição, também pode acontecer de você falar, olha, o limite era pequenininho, mas ele pode ser maior. A pessoa não vai ficar doente só com isso, sabe, só com essa quantidade, não. Então, é muito interessante você separar isso. Fazer prevenção é atualidade. Fazer prevenção é você se preocupar com os mínimos detalhes. Fazer laudo de insalubridade é muito mais relacionado aos critérios técnicos e jurídicos estabelecidos em norma. Então, é um limite de tolerância, quando a gente fala de químicos, que é desatualizado, que nem tudo de agente químico vai estar lá. A CGH, por exemplo, contando os vários agentes que podem entrar lá, hoje na nossa base passa de 1.000 agentes. Na NR15 anexo 11, você vai ter uns 168, 169. E na atualização que está vindo agora, a sugestão de melhoria da NR15 anexo 11, o número de agentes é um pouquinho menor ainda. Então perceba, fazer prevenção é completamente diferente de você fazer laudo. Beleza? Agora, é muito interessante quando você vai trabalhar com agentes químicos, que a primeira pergunta que você se faça é: qual documento eu vou elaborar? Se você quer fazer um trabalho bem feito, a tua primeira pergunta é essa: qual documento você vai elaborar? E você vai ter 3. Ou é o PGR, ou é o LTCAT, que é um documento de aposentadoria especial, ou é o laudo de insalubridade.
A partir do momento que você define, vou fazer o meu PGR, você sabe qual documentação que você vai consultar. Você sabe qual informação é relevante para você. Se você for fazer um laudo de insalubridade, você está falando de NR15. Você não está falando de mais nada. NR15. Se você está falando de LTCAT, aí é mais amplo e envolve, inclusive, a própria NR15. Mas se você está falando de PGR, é ACGH. E matou ali. Então, e aí começa a confusão, né, Marcelo? Aí começa a confusão. Eu acho assim, quem nunca errou na questão de qual legislação utilizar? Na dúvida, tem gente que coloca tudo. Daí, o grande problema, né, Gleice, é que o documento mal feito, mal elaborado, mal concluído, pode gerar prejuízos para o teu cliente, né, no caso, a pessoa que contratou o serviço da consultoria, mas principalmente gerar problemas para o próprio assim, trabalhador. Porque se você fala de químicos e o limite de tolerância que você usou é um limite que não tem nada a ver com aquele documento, ou você vai fazer aquele cliente pagar um benefício indevido, ou você vai fazer aquele trabalhador estar doente sem nem receber esse adicional. Então, fazer o documento... Oi? A questão é você também ser corresponsável, você também pode ser depois cobrado. Com certeza, responder civil e criminalmente. Uhum. Então, assim, pessoal, primeira coisa, vai trabalhar com agente químico? Defina qual documento você vai fazer. Se você hoje tem o hábito de fazer vários documentos em um só, se você tem experiência com isso, está tudo bem, legalmente isso pode, mas se você está começando, tem um pouco de insegurança, assim, ó, define o documento e faz um por vez. As normativas, as orientações, os argumentos são diferentes. E aí você não se confunde, beleza? Então vamos lá. Uma coisa que é muito importante quando você reconhece uma exposição, quando você vai visitar a empresa e você fala, beleza, tem ou não tem químicos aqui? Vamos olhar. Vamos imaginar a seguinte situação. Você foi numa loja que vende produtos agrotóxicos, numa loja agropecuária, e você viu lá o Roundup. Roundup é o famoso glifosato, tá? O Roundup é o nome do produto, é o nome que é comercializado, e o glifosato é o princípio ativo. Ele que é o agente químico. Não existe agente químico de nome Roundup, tá? Mas vamos lá, você chegou na loja e viu isso. Aí você fala, opa, tem um produto aqui que está na legislação previdenciária, está na legislação trabalhista, esse vendedor que está aqui na frente vai ter o adicional. Não é bem assim, gente. Por quê? O agente nocivo é diferente de uma exposição nociva. Perceba que nessa imagem desse Roundup, ele está embalado, está fechado, não está tendo a dispersão daquele agente químico no ar, a ponto que por via dérmica ou respiratória, por exemplo, o trabalhador possa inalar, possa estar exposto. Então é extremamente importante que você saiba diferenciar o agente nocivo da exposição nociva. Esse outro caso, uma pintura a pincel ou pintura a rolo. É completamente diferente a dispersão dos agentes químicos que estão na tinta, se você pintar pincel, pintar rolo, do que se você fosse usar uma máquina, uma pistola pressurizada. Essa máquina vai tender a trazer aquele agente químico no ar e trazer ele em suspensão por muito mais tempo. Se você fala de uma pintura pincel, pintura rolo, ainda vai ter a dispersão de vários agentes químicos no ar, a ponto que o trabalhador respire aquilo. Ainda tem o risco da exposição dérmica, mas é completamente diferente o risco. O risco de uma pintura pistola é muito mais grave. O caso da soldagem também. Essa fumacinha, esse particulado de soldagem que a gente está vendo, isso daqui, além dessa máscara, desse visor por conta da radiação, o que eu posso ter? Os fumos metálicos decorrentes da soldagem, decorrente daquele processo que transforma uma varetinha que tem formato sólido para líquido e sólido de novo. Esse processo, esse superaquecimento muito rápido vai gerar essa dispersão de agentes químicos no ar. Então, quando a gente olha uma empresa, olha uma exposição, a gente tem que separar.
o que é o agente nocivo do que é uma exposição nociva. Quando a gente fala de laudos e documentos, a gente procura o quê? Controlar a exposição nociva. Porque nesse caso, vamos imaginar que seja uma empresa que não faz a abertura de nenhuma embalagem dessa, a gente está falando que, olha, tem o risco num caso de uma emergência, de uma situação nesse sentido, mas não para você quantificar, não para você fazer um documento fazendo um enquadramento qualitativo, entende? Porque eu manusear a embalagem que contém o glifosato é diferente de um trabalhador que está a campo usando uma bomba costal para aplicar esse glifosato para o controle de pragas. Então, reconhecer a exposição é crucial depois de você definir o documento que você vai fazer. Beleza? Agora, o que acontece? Onde que o web entra nisso tudo? Entra em trazer para você uma inovação, uma forma diferente de você trabalhar com químicos que seja mais simples, mais produtiva e mais econômica no sentido de tempo e no próprio sentido monetário, de dinheiro mesmo. Porque o trabalho que você economiza ganhando para trabalhar, fazendo mais rápido, fazendo com mais segurança, é economia também, tá? Então, uma coisa muito interessante é que a gente tem uma parceria direto com a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, a ABHO, que, por sua vez, é a detentora dos direitos autorais da ACGH no Brasil. Então, quando a gente se associa via contrato, tudo certinho com eles, a gente traz para vocês no web o quê? A ACGH de maneira automatizada e pronta para você usar, para você trabalhar com ela de maneira até que, assim, você pesquisou a gente, ele já consulta em todas as normas para você, inclusive na ACGH. Você não vai precisar mais ficar folheando aquele livro, inclusive comprando ele todo ano, porque o web atualiza todo ano. Ele está sempre na versão mais recente. E outro ponto. Oi, Gleice. Na tela tem uma pergunta que é o seguinte. O agente, no caso da solda, é a composição do eletrodo? Às vezes sim, às vezes não. No caso dos metais, em geral, o problema não é o metal que você vê na FISPIC da solda. Em geral, tende a ser os óxidos gerados pelo processo da soldagem daquele metal. Entende? Então, por exemplo, titânio. Imagina que a gente tenha o quê? O titânio numa vareta de solda. O problema que você tem não é uma exposição ao metal titânio. O problema provavelmente vai ser em relação ao dióxido de titânio. Isso é uma coisa, Gleice. Exatamente. Isso é uma coisa que, em geral, na maioria das vezes, casos assim, depende do conhecimento da pessoa se aprofundar mais no assunto da higiene ocupacional, do reconhecimento do risco como um todo. Teve uma enquete aqui no chat, que foi o seguinte: você sabe reconhecer os riscos químicos no ambiente de trabalho? 57% falaram que não. E isso, se for ver mesmo na nossa área, é muito maior, né? É muito maior, porque a gente vê que, assim, soldagem é um tipo de exposição que dá muito problema. Agora, sim, perceba que pode ser outros tipos, pode ser um processo de pintura, pode ser um processo numa mecânica que faz uma lavagem de peças utilizando diesel ou então querosene. Pode ser, inclusive, um processo de você chegar numa empresa e encontrar que tem butano e propano dentro de uma embalagemzinha que a pessoa usa, que é um desengripante, né, para dar mais ali lubrificação para peças. E aí você fala, opa, tem butano, propano aqui, já lascou tudo. Não é bem assim. Aquele butano e propano, da maneira como está ali, eles são os gases asfixiantes. Imagina que tem muito butano e propano no ar, ponto que a pessoa não tenha o oxigênio para respirar, e daí ela vai lá e desmaia. Então, assim, é interessante você também sempre buscar se capacitar no sentido de conhecer como que esses processos produtivos funcionam, para que você tenha um aperfeiçoamento no reconhecimento dos riscos químicos. Só que tem coisas que você não precisa buscar tanto conhecimento, que é, por exemplo, esses casos. Se você sabe que é uma pintura a pincel ou pintura a rolo,
Você pode ter certeza, a pintura a pincel e a rola, os resultados de qualquer avaliação vão dar menores do que aqueles comparados à pintura a pistola. E se você não sabe disso, pense da seguinte forma: a hora que você olhar aquele trabalhador na atividade, qual das situações você acha que vai ter mais poeira, vapores, particulados no ar? Sabe? Você começa a trazer mais essa parte intuitiva da coisa, aquilo que a gente vê. Então, esse é outro caso. Oi. Tem uma colocação bem interessante da engenheira Ana Pinho, e ela falou justamente isso, né? Que agora que ela está também no mercado de trabalho em consultoria, ela tem reparado que tem pessoal fazendo PGR sem visitar empresas. Quer dizer, eles mandam para o consultor, né? Manda para o engenheiro, para o técnico, a lista de produtos químicos, e aí ele vai ter que falar que tem exposição, não tem. Então, realmente, é muito difícil, né? Olha, aí eu vou dizer, sendo bem sincero com vocês, isso é a famosa concorrência desleal, é um produto ruim, e porque você não reconheceu o risco. Como é que você vai confiar que a FISP que te passaram é a FISP certa? Eu, da experiência que eu tive, eu fui na empresa, tinha FISP, a FISP que tinha não era do produto que tinha lá naquela empresa, e os produtos que tinham na empresa que eles não tinham FISP, que por eles passava batido. E às vezes o produto que não tinha FISP, que passaria batido, é o que levaria o problema ao trabalhador. Então, sim, eu gosto de ser bem prático, bem simples nisso. Esse tipo de trabalho infere num documento ruim e que, infelizmente, o nosso possível cliente não reconhece. Mas a gente que está se capacitando, está melhorando, está buscando fazer um documento bem feito, é algo que a gente jamais vai executar, vai fazer. Muito bom. Beleza? Like, gente. Vamos dar uns likes aí para mais pessoas serem atingidas, né, por essa live, para ter maior notariedade. Beleza, show de bola, Gleice. Muito bom. E assim, então assim, nesse contexto a gente trazer essas informações que hoje são todas burocráticas ou que você tem que comprar tudo, a gente traz para o web, deixa pronto para você. Então, historicamente, a ABHO, ela tende a levar 2 a 3 meses para trazer a versão traduzida. Ou seja, todo ano, lá por janeiro, fevereiro, a ACGH lança a versão nova com novos limites. Lá por março, abril, a ABHO já começa a liberar, pelo menos em versão PDF, esse livreto atualizado. Só que isso tem, mesmo que a própria ABHO ela faça um pouco mais curto isso ainda depende de você comprar um outro livreto, se atualizar. E se você não faz isso, você começa a fazer teu PGR com um livreto de 2019, 2018, que é o último que você tem. E a própria NR9 sugere que você faça com limite atual, limite atualizado. Então é muito importante que você esteja atualizado. E dentro do web, você sempre vai estar atualizado. Então, olha o que é interessante ainda. Você vai ter no web essa atualização da ACGH mais rápido. Você não vai ter que se preocupar com notas de rodapé, siglas. Dentro do web, a gente escreve tudo por extenso. Então, por exemplo, quem já tem um pouco de experiência nessa parte de ACGH sabe que a base do TLV, né, os sintomas ou os problemas de saúde que pode ter, normalmente aparece lá, IRR, TRS. Aí a pessoa que não tem muita experiência vai ter que achar o que significa isso. Isso significa o quê? Irritações no trato respiratório superior. Dentro do web, vem tudo pronto. Tudo por escrito, por extenso, você nem tem que se preocupar com nota de rodapé. Então é fácil e no caso, prático de usar, porque a hora que você pesquisa o agente já vai trazendo tudo pronto para você, você nem precisou interagir com o próprio livreto em si. E os agentes são consultados de maneira automática. É bem prático mesmo. Eu vou estar mostrando para vocês o web logo, tá? Agora, pessoal, muita gente que está começando a trabalhar com químicos ou que está buscando dar uma capacitada tem que se preocupar em não cair nessas armadilhas. Assim como o ruído tem as suas armadilhas, assim como vibração tem os seus vícios que pessoas vão cometendo e que enviesa todo o resultado e prejudica, os químicos também têm. Então, a primeira coisa que você não pode cometer quando falar de químicos é chamar eles somente pelos seus nomes ou pelos seus sinônimos.
Exemplo, lá na NR15 a gente tem tolueno. Só que o tolueno está entre parênteses, toluol. Ou seja, o nome perante a NR15 é tolueno e o sinônimo é toluol. Sinônimos são apelidos. Eu me chamo Marcelo, mas tem milhares de outros Marcelos pelo Brasil. Só que assim, cada um vai ter às vezes um apelido, vai ter um outro sobrenome. Então, na prática, se você começar a chamar todo mundo pelo nome, vai ter agente químico de mesmo nome que vai dar enquadramento completamente diferente, tá? Então, o que acontece? É muito comum esse caso acontecer, por exemplo, para sílica. A gente fala de sílica. Ah, sílica é sílica. Não é bem assim. Tem a sílica amorfa, que não causa danos à saúde. Tem a sílica cristobalita. Tem a sílica na sua forma de alfa-quartzo. Tem vários tipos de sílica, cada uma com condicionantes próprias. Asbestos tem vários também, mas cada um com suas condicionantes próprias. Então, se você vai trabalhar com químicos, a primeira pergunta que você tem que fazer é: qual é o número CAS? Número CAS para agentes químicos, pessoal, é como se fosse o CPF do agente químico. Nunca vai ter um agente químico com um CPF igual para outro. Por exemplo, eu tenho o meu assim, CPF. Vocês podem conhecer outros Marcelos, mas se você olhar o CPF deles, é outro CPF. Se você tiver para fazer um documento, um laudo, um próprio CPGR, a informação mais importante de químicos é qual é o número CAS dele. Se você trouxe um químico para o teu documento, traga também o número CAS. O número CAS ele leva a todas as outras informações que você precisar. Então, ele é a chave que quebra todas essas dúvidas que você começa a ter no sentido de químicos. Falou de químico, pergunta: qual é o número CAS? Beleza? Um outro erro muito comum, pessoal, é as pessoas chamarem grupos de agentes químicos como se fosse um agente químico. Aí ela fala lá: ah, eu estou trabalhando com hidrocarboneto aromático. Gente, hidrocarboneto aromático é um grupo, é uma família. Vai ter o pai, a mãe, a tia, o filho, os primos, a parentaiada toda. Tem um monte de tipos de hidrocarbonetos aromáticos que estão sobre esse sobrenome, essa família. Então, hidrocarboneto aromático, por exemplo, é um grupo. Hidrocarboneto é outro. Composto de cloro é um grupo. Organoclorado é outro. Eles têm relação, mas não são a mesma coisa. Então, cuidado. Essas armadilhas são: falou de agente químico, pergunta qual é o número CAS. Você não pode mais, pelo menos depois de ouvir isso que eu estou falando para vocês, continuar chamando o agente químico só pelo nome. Falou de agente químico, qual que é o CAS? A partir daí a gente começa a trabalhar com assertividade. Você vai direto ao ponto. Beleza? Ô Marcelo, por isso que a gente tem que insistir com as FISPICs de qualidade também, para nos trazer as informações da composição, né? Exatamente. A FISPIC é a nossa melhor amiga no momento em que a gente visita a empresa e quer informação sobre os produtos químicos que estão sendo utilizados lá. Caso essa empresa que você visitou não tenha uma FISPIC, você tira a foto do produto e joga na internet para achar a FISPIC do nome que na FISPIC aparece o nome do produto. O nome do produto tem que ser o nome da foto que você, que no caso que você tem ali. Beleza? Vocês têm que ter a FISPIC. Falou de agente químico, pediu o número CAS. Onde que está o número CAS? Na FISPIC. Então a FISPIC é a tua melhor amiga. Agora, pessoal, olha como é que é trabalhoso você trabalhar com agentes químicos. Eu busquei trazer um passo a passo aqui só para adiantar para vocês. O que vocês estão vendo nessa página não é só somente essas etapas, tem outras. Então, a primeira etapa, você vendeu o serviço, vai fazer um documento, definiu qual é o documento que você quer, agora vou visitar a empresa. Visitar a empresa é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Fazer o inventário de riscos. Quais agentes químicos estão nessa empresa com base nas exposições, nos cargos, nas atividades? Sabendo desse inventário de riscos, quais são os produtos químicos que estão nessa empresa? Pegou os produtos químicos? Olha, tirei a foto deles, vi tudo isso, agora eu vou pegar as FISPIC. Uma FISPIC para cada produto. Peguei a FISPIC.
Vou voltar para o inventário de riscos, agora trazendo quais agentes compõem o produto. Produto químico é diferente de agente químico. Produto químico é como se fosse, vamos dar um exemplo, o produto químico é um bolo. O agente químico é os ingredientes desse bolo. Então, se a gente fala de um bolo, que é o nome desse produto químico, a gente está falando de trigo, de açúcar, de óleo, de outras coisas que dão sabor ou que dão cheiro. Então, os componentes, o que faz aquele bolo ser o bolo é os agentes, beleza? Então, o produto é diferente de agente químico. Então, quando você sabe quais são os agentes que estão compondo cada produto químico através da FISPIC, você sabe também qual é o CAS relacionado a cada agente químico. E aí você começa a trabalhar pesquisando na internet o nome e a estrutura molecular a partir do número CAS. O que muita gente tem feito é o contrário. Pesquisa o agente para depois pegar o CAS. E daí acontece de pegar um produto que é na primeira página, na primeira consulta, esse é o CAS. E aí nem verificou se está certo ou se está errado. Quando você inverte essa ordem, você não erra. Então você começa pelo CAS. Pelo CAS você chega no nome do agente e na estrutura molecular dele. Depois que você fez isso, você vai ter que classificar o agente químico com base na estrutura molecular dele, porque ela não mente, não tem opinião. Ela não vai ser uma pessoa que vai te falar, olha, eu quero que enquadre ou não quero que enquadre. Estrutura molecular é estrutura molecular, é a prova irrefutável de como aquele agente, aquele CAS, é. Então, a partir da estrutura molecular, você vai classificar se ele é um hidrocarboneto aromático, se ele é um organoclorado, um organofosforado, uma amina aromática, um carbamato e por aí vai. São várias classificações. Feito isso, você vai lá e abre a NR15 e pesquisa o nome do agente ou o seu sinônimo. Porque na NR15, na versão que a gente tem, não tem número CAS. A gente está falando de agente químico e só aparece os nomes. Sim. Então, traz uma outra dificuldade que você pode errar e você provavelmente vai acontecer de uma hora ou outra errar. Já recebi vários feedbacks de problemas assim. Por exemplo, a pessoa pesquisou lá na FISPIC dela e tinha o agente químico fenilmetano. Aí ela falou, olha, eu joguei na NR15, procurei fenilmetano e não encontrei. Por quê? Porque o fenilmetano é um sinônimo do tolueno. Então, se ela pesquisou pelo nome e não encontrou, ela vai falar, não enquadra. Ou pior, ela vai falar que enquadra no anexo 13 como hidrocarboneto aromático. Ela não só concluiu errado o laudo, como fez o documento errado. O pensamento dessa pessoa já foi errado na confecção. Então, são armadilhas que químicos trazem, no sentido dos agentes químicos, tá? Que você pode resolver isso. E o web resolve isso assim para você. Agora, olha que interessante. Se você foi lá, você pesquisou, achou na NR15, se a gente está no anexo 11 ou 12, é o enquadramento quantitativo. Só enquadra se ultrapassar o limite de tolerância. Agora, o agente químico está no anexo 13, enquadramento qualitativo. Atender os requisitos técnico-legais, pronto, enquadra. Achou na ACGH? No mínimo, tem que estar presente no seu PGR aquela informação. Achou no decreto 3048, anexo 4? No mínimo, tem que entrar no seu LTCAT. Achou no decreto 3048 de 99, anexo 4, e na lista LINASH com número CAS e grupo 1, vai ser um enquadramento qualitativo pela mera possibilidade de exposição. Um caso muito comum disso é o benzeno profentista, no caso do posto de gasolina. Então, perceba a quantidade de etapas que você tem que seguir e a quantidade de detalhezinhos que você pode acabar se perdendo. O que você faz, então? Usa o HFastWeb e pula, no mínimo, metade dessas etapas, desses passos. Porque se a tua vida era desse jeito aqui, que você faz o passo a passo, eu espero que seja, porque pelo menos assim você está fazendo o documento certo. Porque se não for, olha, entrega na mão de Deus e torce para não dar problema. Agora, com o web, vou te mostrar como é que a tua vida pode ser. Pode ser muito mais fácil, tá? Eu vou estar compartilhando a tela aqui agora para vocês. E primeiro de tudo, eu vou mostrar como que você vai fazer
na mão uma consulta de, por exemplo, o ácido clorídrico. Beleza? Vamos lá. Você pesquisou ácido, ou então um agente químico vai ser melhor ainda, glifosato. Você vai jogar na internet glifosato, porque você vai pesquisar Roundup, aí você vai chegar no glifosato. Olha como é que é, pessoal. Olha como é que a gente, sem esse conhecimento, vai errar. Você pesquisa o Roundup. Beleza, esse é o produto químico. Aí eu já tenho um norte. Opa, glifosato composto químico. Vamos trabalhar com o glifosato, então. Pesquisei glifosato, vou jogar no Google. Aí, pessoal, beleza. O que o glifosato informa para mim? Eu vou jogar lá na NR15, anexo 11, glifosato. Não encontrei nada. Vou jogar no anexo 12, glifosato. Deixa eu aumentar aqui só para vocês verem, mas o ponto não é essa informação da tela aqui ainda, tá? Joguei no anexo 12, nada. Glifosato, joguei no anexo 13, nada. Presumidamente, não tem direito à insalubridade nem nada. Só que olha que interessante. Se eu entrar no glifosato, deixa eu pegar aqui, ó. Se eu entrar no glifosato, eu tenho uma estrutura molecular dele, que está aqui, ó. E o que é interessante do glifosato? O glifosato ele tem carbonos e hidrogênios nessa composição e tem um átomo de fósforo, que é esse Pzinho. Ou seja, ele é um composto orgânico de fósforo. Logo, também pode ser chamado de organofosforado. Aí, olha que interessante. O que vai acontecer agora se eu pesquisar por organofosforado na NR15? Eu vou encontrar ele no anexo 13. Perceba, se você não pegar esse conhecimento em buscar informação e pesquisar, você vai enquadrar errado. Nesse caso, estou mostrando para vocês, mas pode acontecer com qualquer outro agente químico. Só que, assim, pessoal, de cara, olha o tempo que eu já gastei para ir do Roundup para o glifosato, para a estrutura molecular e pesquisar em pelo menos 3 anexos. O que vai acontecer a hora que eu for para o decreto 3048? Glifosato, não encontra nada. Organofosforado, vai encontrar algumas relações, só que não vai aparecer nada no grupo que eu possa ter. Aqui ele tem um norte, só que ele traz atividades. E aí é um outro ponto que a pessoa pode errar. Porque essas atividades são exemplificativas. Essas atividades não são assim, olha, a exposição está entre o trabalhador, em uso desse Roundup, está na extração e preparação de fósforo branco, ou na fabricação e aplicação de produtos. Sabe, você não tem que olhar isso como um filtro, porque essa norma ela traz essas atividades de maneira exemplificativa. Pode ser qualquer uma, inclusive essas 3. Então, quando você começa a lidar com essa diferença de normativa, se você não estudar a fundo como aquela norma funciona, você vai errar também. Aí tem outro problema, a gente tem o E-social hoje. Será que essa informação do glifosato vai entrar no meu E-social, vai entrar no meu XML que vai lá para a receita? Gente, o glifosato pode sim entrar. Aqui tem uma parte que aparece aqui, mas não é esse o ponto. Deixa eu pegar aqui. Fósforo e seus compostos. Deixa eu pegar. Aqui. O E-social, da maneira como ele está hoje, ele é uma cópia fiel do decreto 3048 de 99, anexo 4. Ou seja, a priori, se entrou no teu LTCAT, entra no E-social também. Mas para o E-social, tem 2 filtros que você aplica, que é o quê? Só envia o E-social se o agente atingir o nível de ação, que é metade do limite de tolerância. Isso é, quando o agente tiver limite de tolerância, que não é o caso, esse glifosato não tem, ou quando ele enquadrar de maneira ensejando ao direito à aposentadoria especial, a esse benefício. Então, olha, o quanto você tem que reconhecer. Oi, Gleice. Deixa eu só te falar. O pessoal aqui está gostando muito, está bastante participativo. Show de bola. Só que nós temos pouco tempo, temos 18 minutos. Eu vou finalizar agorinha mesmo, Gleice. É para você entrar no da Alface Web, o povo quer ver. Exatamente. Eu tava só para se mostrando, Gleice, porque assim, pessoal, o que eu quero que vocês guardem?
fazer a consulta do agente químico leva tempo, é demorado, é chato, pode te trazer problemas. E dentro do web você só faz isso. Você pesquisou o agente químico, glifosato, vai aparecer uma listinha para você com um clique. Não mais, não menos. Tudo que você precisava saber está pronto. Laudo de insalubridade. Como que enquadra o glifosato? Seleciona a atividade que o trabalhador executa, clicou, salvou, todas as informações que você precisa para o seu laudo estão aqui, inclusive uma orientação de como você vai enquadrar aqui na coluna observações. A CGIH, consulta já veio pronta. Esse agente foi consultado na CGIH e não apresentou esse enquadramento lá dentro. LTCAT enquadra no grupo 1.0.12, que é o fósforo e seus compostos tóxicos. Tudo pronto para vocês. Se você vai consultar no web pelo número CAS, você digita o número CAS e todos os nomes e sinônimos que estiverem na nossa base de dados vão aparecer aqui. Então não importa se é tolueno, se é toluol, se é fenilmetano, se é metilbenzeno, o que importa é o número CAS. Pesquisei tolueno, já enquadrou. Anexo 11, quantitativo, o limite e as observações. A CGH, tudo pronto para você. LTCAT, tudo pronto para você. Inclusive, a gente está trabalhando numa ferramenta nova que é o inventário de riscos químicos. Toda essa orientação da NR9 para você fazer análise preliminar de risco, a gente vai automatizar para você também, de maneira simples e prática. Então, assim, Gleice, aqui eu já mostrei que o web resolve com um clique. E tudo isso que eu passei horas falando assim para vocês, gente, você resolve a tua vida. É prático, é simples. Agora, o trabalho de reconhecer o risco, ir na empresa, olhar e ver as coisas, é algo que você ainda vai ter que sempre buscar aprimoramento. Sim, não dá para pular, né? Não dá. Para ir direto, né? Exatamente. Gleice, como é que a gente está de dúvidas aí? Como é que o pessoal está interagindo? Como é que eu consigo responder dúvidas pro pessoal? Bom, foi feita também uma outra enquete que perguntou se o pessoal tem contato com a CGIH. A maioria disse que não conhecia, né? Então, essa é a grande vantagem de você usar um software, né, que traz para a gente, ao mesmo tempo, essa comparação, né, da regulamentação trabalhista para atender NR1, NR9, NR15, né? Uhum. E também a parte dos decretos da legislação previdenciária para atender LTCAT e enviar para o E-Social. Exatamente. Então, acho que isso é a grande sacada. E teve uma questão que falou assim, se no HO Fácil tem a CGIH, também tem a parte ergonômica da CGIH? A parte ergonômica não, porque a gente não consegue consultar riscos ergonômicos pelo web. Então, o ponto é, a gente foca muito em simplificar os riscos químicos com um clique, para que você não tenha que se preocupar. E ergonomia é um trabalho que talvez dependeria de uma outra confecção, de um outro estilo para a gente conseguir trabalhar. Sim. Essa foi a parte da consulta legal, né? Que você nos mostrou. E a parte que eu acho que o pessoal vai gostar muito, do inventário de risco. Como que está essa outra novidade? O inventário de riscos, a gente já está em fase de testes, entregando o resultado através da metodologia que envolve o dado de pressão de vapor. O que é pressão de vapor? O agente químico vai tá ali quietinho, vamos imaginar naquela tinta, naquele produto, só que ele vai evaporando. E às vezes a gente sente o cheiro, às vezes não. Tem produtos que a gente sente o cheiro. Só que tudo vai estar evaporando, tudo que se comporta como líquido tende a liberar partículas no ar. E aí, quanto mais partículas ele libera, mais agente químico tem no ar. Se eu sei o potencial tóxico dele, eu também sei, então, qual que é a hierarquia que eu vou trabalhar. Se eu tenho um produto com 10 agentes, quais daqueles 10 agentes é o meu pior agente? Qual que eu tenho que avaliar primeiro? Isso é uma metodologia que a gente está automatizando, que envolve essa pressão de vapor. A segunda que a gente está automatizando é uma já bem difundida no Brasil, só que pouca gente trabalha com ela, que é o control band, o controle por bandas. Que é assim, com base na quantidade que eu uso,
no dado toxicológico do agente, a frase de risco, possível dano à saúde que ele causa, qual que é o meu pior agente químico? Com base na mistura. Então, tudo isso a gente está automatizando em um inventário químico só, para sair um relatório pronto. Só imprimir, colar ou, no caso, baixar e anexar no teu PGR. Se você for visitado por um auditor fiscal ou qualquer questionamento que você assim, tiver, você fala, não fiz o quantitativo porque essas duas metodologias me falam que eu não preciso fazer. A gente traz memorial de cálculo, coisa pronta. A pessoa não tem, às vezes, nem que se preocupar em como foi feito, porque a gente prova para ela, a gente descreve para ela. Porque a questão também, né, é você entender. Se você vai fazer um laudo de insalubridade, se não tem na NR15, não tem que perder tempo para procurar, né? Porque não vai entrar. Porque NR15, insalubridade, antiga, mas é o que vale, né? É o que vale. E agora, se eu vou fazer prevenção, tudo vale, né? Todas as legislações nacionais, internacionais, quanto mais recente, quanto mais restritiva, é aí que a gente tem que se apegar, Inclusive, Gleice, pela atualização que a Previdência Social lançou recentemente, através da nota técnica 1 e 2, referente a quais agentes químicos entram no LTCAT. Todo mundo queria uma lista pronta. Quais que vão dar direito à aposentadoria especial? E, gente, para químico isso não existe. Os químicos é um processo constante de aprimoramento de novos produtos, de produtos variados com composições variadas. É inviável, para não dizer impossível, que você crie uma lista pronta. Sim. É isso que é interessante, né? Você conseguir ajudar o profissional, que a gente não é obrigado a saber tudo, né? Não dá para saber tudo de todos os agentes. Mas, assim, pelo menos a primeira caracterização, o primeiro reconhecimento, isso é muito importante, né? Eu vejo que faz muita diferença. Quando eu comecei a usar a consulta legal do web, eu já fiquei encantada porque isso me dava uma base do que eu ia procurar ou não, né? Então, eu pegava a FISPIC, então eu uso dessa forma, eu pego a FISPIC, pego todos os ingredientes da FISPIC, lanço, né, os agentes e tal, e aí a gente sabe, bom, isso eu preciso me preocupar no LTCAT, isso aqui eu vou me preocupar no PGR, isso eu vou me preocupar, né, na insalubridade, ou então isso eu não vou me preocupar porque ele não tem nem CAS e também não tem nenhuma qualificação em nenhum lugar. Então, aí a gente já fica bastante mais segura, né, do que está fazendo. Com certeza. A gente desde assim, da faculdade minha, na época, eu criei um hábito de falar assim, olha, meu amigo vai ser 10 numa certa matéria e eu vou ser 10 em outra. E a gente troca a figura. E aí, para a prova, a gente tira 10 junto, não colando, mas um explica para o outro. Então, assim, pessoal, tentem usar esse exemplo para a vida de vocês. Você não precisa ser 10 em tudo. É até difícil ser, a gente não consegue ser 10 em tudo. Se você me perguntar coisas de ergonomia, eu sei porque eu estudei isso na graduação e na pós-graduação, mas assim, tem coisas que eu não vou saber. Quem se qualifica para essa área sabe muito mais que eu. E eu acho legal isso. Então é para essa pessoa que eu vou buscar informações. Então é muito legal quando você começa a dividir as áreas por pessoas ou por empresas ou por softwares, que daí você sabe o que você está fazendo e você consegue confiar naquilo, porque você traz produtividade, praticidade e consegue trabalhar bem mais de maneira fluida. E você sabe, Marcelo, uma coisa que eu passei a fazer, por exemplo, eu tenho software, eu já tenho uma facilidade na identificação, né, principalmente em empresas rurais. Então, eu faço isso para outros colegas. Então, a gente faz, né, uma mentoria entre um e outro. Assim como eu tenho colegas que fazem a parte da ergonomia para mim, né? Assim como outros colegas, eles terceirizam alguns trabalhos. Isso é muito legal. Né? Exatamente. Não é competitividade, é associativismo. Isso a gente tem que trazer, né? Igual você falou. Vocês se combinavam. Porque assim, né, Gleice? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas estão conhecendo e por experiência ela vai chegar nessa conclusão. Mas quando você trabalha de maneira a ajudar o outro profissional, você não cria competitividade, você cria admiração. A pessoa... que assim, se você ajudou alguém que não é ético, desde o início a pessoa já não era ética. A pessoa já ia uma hora ou outra ia dar sem problema.
sabe, sem problema. Mas quando você trabalha, você entrega o ouro, conversa, explica, você gera admiração, você gera o genuíno networking. Network é você trabalhar de uma forma que a pessoa conta com você e você conta com ela. E isso é muito interessante, né? O network no sentido de você fazer parcerias. É isso que eu vejo, principalmente quando a gente vai elaborar o PGR, que ele é mais completo, né? Exige mais conhecimento, essa questão de identificar os perigos, graduar os riscos, toma tempo, né? Eu falo para você que aumentou muito a demora do meu trabalho em cada empresa. Então, por isso que é importante essa questão de você segurar essas parcerias, né? De você firmar, de você confiar no outro profissional. É a tendência. Porque aquilo que eu falei, não tem como a gente ser bom em tudo. Não tem, é impossível. E não. Essas inovações, softwares de segurança do trabalho, software da ergonomia, né? Software como os seus, dos químicos, isso só vem a somar no ganho do tempo, na qualidade dos nossos serviços, né? E é uma tendência, Gleice, o que eu vejo através do web é que vai ter cada vez mais softwares nichados para áreas específicas e, eventualmente, uma integração entre eles. Mas pessoas vão começar a cuidar separadamente de cada grupo, de cada gente, de cada tipo de no caso, assim, trabalho. Porque, tal como a gente não traz de uma maneira completona os riscos físicos e biológicos, a gente até traz, você até consegue consultar, mas a maneira como a pessoa consome aquela informação e a maneira como ela trabalha aquilo nos documentos dela é completamente diferente dos químicos. Então, é importante que a pessoa saiba que cada um fica no seu galho, cada um trabalha de um jeito e cada um tem que ser abordado de um jeito. Legal, legal. Nossa, o pessoal está assim, elogiando você, né? Seu conhecimento vasto. E Obrigado. bacana, né, Marcelo? Que você gosta de ensinar. Sim. Né? Você faz isso com gosto. Né? Com certeza. É importante isso. A gente precisa, né, de pessoas assim que queiram compartilhar, que queiram somar conhecimento. É isso, né? A NEST TV, ela está fazendo isso. Divulgar conhecimento, equalizar o conhecimento. Né? Por isso, se inscreva no canal, né? Acione o sininho, porque sempre está tendo lives. Dê o seu like, porque isso nos incentiva a querer fazer mais. Mais uma vez, agradecer aqui as pessoas que estão nos bastidores, Brito, né? Agradecer a Ivabela também, que me apoiou bastante, me deu algumas dicas. E assim, a gente agradece todo esse pessoal que está aí, né, Marcelo? Opa, é uma honra todo mundo ter entrado, participado, ficar ouvindo a gente falar, né? Porque assim, às vezes a gente fala, a gente acha que tá voando ali, mas não tá. Então, assim, é muito legal ter o pessoal junto, perguntar, conversar. A gente está aqui para falar o que a gente sabe, a gente não sabe tudo. A gente está sempre aprendendo, né? Isso eu penso igual você, a gente não sabe tudo. Eu gosto muito daquela frase, né? Que ninguém é tão burro que não possa ensinar algo e ninguém é tão inteligente que não possa aprender algo, né? Então, isso é certo, né? É certo, é a lei da vida, né? A gente quer sempre melhorar, mas a gente tem que estar sempre atento, sempre buscando novos conhecimentos, novas possibilidades. A gente aprende errando. Com certeza. Isso, eu não tenho vergonha de errar. A gente sempre é julgado, mas o que importa é que a gente busca sempre o melhor, né, Marcelo? Acho que isso com certeza. Se hoje você fez um laudo que não estava legal, o próximo não faça com o mesmo erro. Sim. Mas vida que segue. A gente tem que perdoar também a gente mesmo, porque senão não vai, né? Sim, sim. Então, pessoal, olha, o link foi disponibilizado aí para vocês. Então, para conseguir o certificado, é importante você preencher esse link, né? A live vai ficar gravada, né, para consultas depois. E aí a gente tá aqui para fazer o melhor possível. Queremos agradecer. Ó, o Brito colocou aí para nós o correto. Ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar e ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender. É isso aí. Eu tenho muito isso comigo, né? De escutar muito as pessoas. Quando a gente vai em campo, o melhor
Com certeza. Que legal, então, viu, Gleice? Muito legal, uma honra ter participado junto assim de vocês. Muito obrigado pelo convite, mas a honra maior ainda é ver que as pessoas assistiram a gente, ouviram a gente falar e, com muita esperança, tenho certeza que aprenderam coisas novas aqui. Com certeza, Marcelo, a gente quer muito te agradecer, né, e a sua disponibilidade. E sei que muitas pessoas, infelizmente, por causa dessa troca de data, acabaram se confundindo. Ainda agora chegou umas mensagens, mas é hoje. É hoje, mas o bom é que vai ficar gravado. Então, se você tem alguma dúvida depois, pode estar entrando em contato. Você já deixou seus contatos, Marcelo? Eu vou voltar aqui para a apresentação, para a última página do slide, tá bom? Rapidinho. Isso, legal. Olha, aqui, pessoal, engenheiro Márcio. a gente tá no YouTube, tem o nosso canal, só digitar H Alface Web no YouTube. A gente tem o nosso site, que você vai jogar no Google também, é halfaceweb.com.br. Estamos no Instagram e no LinkedIn também. Então, assim, jogou H Alface Web no Google, no Instagram, no YouTube, você acha a gente. É bem facinho de achar a gente. Beleza? Joia. Então, mais uma vez, obrigada, Marcelo. Obrigada a vocês que ficaram aí até agora nos ouvindo. Queremos agradecer. Presidente Benvenuto da ANEST, nosso muito obrigado. A gratidão por nos disponibilizar o canal da ANEST TV. E eu convido, né, vocês, colegas de outras entidades, de outros estados, vem aqui também trazer algo legal para os demais profissionais, porque essa união faz muito bem para nossos profissionais, né, e para nossa categoria. E se você ainda não é associado, né, à Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho do seu estado, entre, procure, faça parte. Eu gostei muito aqui que o engenheiro Márcio, do Rio Grande do Sul, ele colocou assim, ó, quem não senta para aprender, não levantará para ensinar. Com certeza. Show de bola. Bom, eu acho que é isso, né? Nós estamos aqui já há 1h34. Vamos nos despedindo. Mais uma vez, muito obrigada para todos. Perdão que eu sou muito gesticulosa, muito falação cheia de careta, mas esse é meu jeito. É isso aí, é bom. Quanto mais a gente conseguir expressar, passar esse conhecimento para fora, melhor coisa. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada. Pessoal, então, mais uma vez, se associem, né, às associações do seu estado, faça parte, dê cara a tapa, que é isso que nos faz crescer. E profissionais, né, busquem sempre conhecimento, porque a gente nunca vai aprender tudo, mas sempre um pouquinho a mais. Maria da Glória, né, grande professora, nos colocou aqui do nosso estado, que é muito importante buscar conhecimento, né? Ela tem muitos anos a ensinar. E é isso, faço um convite para todos estarem participando da ANEST TV. Brito, nosso muito obrigada. Colegas, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.